chegou o caso oncológico para mim. Como que eu lido com esse caso oncológico? Qual que é a visão, né, a partir da integrativa, da metafísica, do corpo, da parte espiritualista, a partir, né, para a gente atuar nesse caso oncológico. Então, eu sou a Laura da Silva, sou médica veterinária, atuo com a medicina quântica, com a metafísica do corpo, linguagem do corpo, com as terapias energéticas e espirituais para pets e seus tutores. Então, gente, caso oncológico. Normalmente, quando chegam casos oncológicos, para mim já são casos terminais. Mas eu já acompanhei casos oncológicos que não eram terminais e que a gente conseguiu reverter. Ou pelo menos melhorar uma boa parte aí da situação. Então, vamos falar sobre o câncer em si por primeiro. Para daí a gente entrar no terminal e no caso que não é terminal ainda, tá? Então, o câncer, quando chega para mim, eu já penso que todo o organismo está inflamado. Todo o organismo está alterado, e não somente o corpo físico, mas o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual estão alterados. Então, não é alterado a um nível leve, é alterado a um nível muito profundo. Então, quando chega um caso oncológico para mim, primeira coisa, detox nesse corpo físico, detox nesse corpo emocional, detox no corpo mental e no corpo espiritual também. Só que o que eu vou pensar nesse detox? Tirando o corpo físico, né, nos outros corpos. Crenças, traumas, memórias, mas principalmente crenças, arquétipo de herói, arquétipo de salvador, questões ali relacionadas com o tutor, com a família, né, a família humana, a família multiespécie. Pego muitos casos em que não é o primeiro animal que adoece por câncer e a pessoa me busca, então já tem um padrão nessa família, já tem um padrão de um ser incomum, que é o tutor. Então eu preciso olhar para o tutor também. O câncer, o organismo físico inflamado, começa ali no intestino, a inflamação por meio do intestino. Então normalmente são animais que comeram a vida inteira ração, e só a ração. E às vezes, mas é a ração mais cara, é a ração tal não sei qual, que é famosa, que papapá, papapá. Gente, fama não quer dizer qualidade. Quem entende realmente de nutrição, quem se aprofunda em nutrição, vai buscar entender os ingredientes também que estão ali. Os níveis de qualidade, os níveis de garantia. E os ingredientes principalmente, porque tem muitas rações aí de super conhecidas, rações que são caras, que não têm ingredientes que são tão interessantes assim. E as rações, elas são generalizadas. Então, elas não são para aquilo que o animal em si precisa. Né? Um animal que tem uma tendência à alergia, um animal que tem uma tendência à obesidade, um animal que tem uma tendência a câncer. Como que eu sei que tem tendência a câncer? Muitas raças têm tendência a câncer. Muitos manejos têm tendência a câncer. E lembrem que eu falo para vocês, a doença ela não é inimiga. Ela é uma jornada de cura da alma. Então a alma ela escolhe aquela doença para poder evoluir e aprender. Então, aprender e evoluir a partir do aprendizado, né? Então muitas coisas às vezes também são de vidas passadas, não são dessa vida. Muitas vezes são coisas que já estavam no contrato espiritual para acontecer. Então, mesmo que você dê o melhor manejo do mundo, ele ainda vai desenvolver o câncer, tá? Mesmo que entre com alimentação natural, entre com terapias preventivas, às vezes acaba desenvolvendo, mas desenvolve num nível muito melhor, num nível muito menos avançado e muito mais fácil de você controlar e reverter. Então, tem que sempre ter esse olhar preventivo. A gente tem a cultura da doença, tem que começar a ter a cultura da prevenção. Então, nós vivemos numa realidade, num planeta que está extremamente intoxicado. A gente está vivendo numa realidade em que o ar está intoxicado, está tóxico, no caso. A terra está tóxica, os alimentos estão tóxicos, a água está tóxica, tudo aqui no planeta Terra está tóxico. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que considerar. Outra coisa que a gente tem que considerar também, quando a gente vai para o olhar preventivo, é qual que foi o histórico desse animal. Qual que é o histórico antes dele chegar para você. E, normalmente, a primeira experiência que nós temos quando encarnamos aqui na Terra é a do abandono, seguido de rejeição.
E a maior parte dos nossos animais passam por isso. Então, o abandono do pai, o abandono de muitas vezes animais que foram resgatados da rua. A mãe foi abandonada porque ficou grávida, ficou prenha, né? A mãe foi abandonada, sabe-se Deus por quê, e acabou emprenhando na rua. A rejeição nas ONGs, isso acontece muito. Não é o jeito que eu quero. Ou ficou um tempo em casa e a pessoa decidiu que não quer aquele animal porque tem um determinado comportamento, ou apresentou uma determinada doença, apresentou alguma coisa que a pessoa não gostou, não teve maturidade para lidar com a situação. Ou a rejeição também de animais que estão à venda. Não é do jeito que eu quero. Então percebem que tem uma rejeição aí que começa primeiro no ser humano e que reflete nos animais não humanos? Porque essa questão do abandono do pai, ela está refletindo o abandono que os pais humanos fazem com as crianças. Que ainda tem essa cultura machista de que é bonito o pai pegar e fazer as coisas e deixar a mãe solteira. Então, inconscientemente, essa informação já está sendo passada. Esse movimento sistêmico já fica gerado, guardado no DNA e no RNA. A nível de alma, já gera uma ferida de alma. A qualquer momento, aquela ferida de alma vai vir para ser desenvolvida, para ser trabalhada, para ser curada. E muitas vezes é na fase adulta. Então, um animal que foi super saudável, na fase adulta começou a ficar doente. Isso acontece muito com as pessoas, né? Também tem abandono da mãe. Já vi casos, né? Principalmente rejeição da mãe, a mãe que não aceita o filhote para mamar, a mãe que não aceita isso, não aceita aquilo. E daí, às vezes, é uma questão do contrato espiritual, às vezes é uma questão da própria mãe que não tem maturidade, né? Que não tem a própria consciência. E também os animais não humanos também estão em processo de evolução, assim como os seres humanos. O processo evolutivo deles é um reflexo do nosso. Então, assim como temos pessoas muito evoluídas em consciência espiritual, em consciência de forma geral, de lidar com a vida, também temos animais que estão nesse mesmo processo. Então temos, né, lembrando, somos um planeta escola, então temos seres da primeira à oitava série. Isso, animais não humanos e animais humanos. Lembrando que estamos no mesmo reino animal. Não existe o reino ser humano. Entendem? Então, já começa nessa base, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar em qualquer doença é essa questão do abandono e rejeição. E aí, normalmente, reflete um abandono e rejeição que o tutor teve. Que o tutor, ou que a tutora, que a família teve. Uma rejeição em uma determinada fase da vida, uma rejeição no momento que você teve uma expectativa muito grande com alguém e se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado, né? Às vezes a mãe ou o pai não agiram como mãe ou pai em uma determinada situação e aquilo ficou gravado, né? Então, tem todos esses reflexos, tá? Isso para todas as doenças, não somente casos oncológicos, tá bom? Mas, casos oncológicos têm muita relação com emoções que foram guardadas por muito tempo, emoções negativas guardadas por muito tempo, comportamentos negativos, comportamentos que poderiam ser melhores. E que a pessoa, muitas vezes, por ser mais fácil, tanto emocionalmente, quanto mentalmente, quanto fisicamente, qualquer que seja o motivo, acabou mantendo. Então, uma fuga, né? Uma fuga assim de não vou fazer tal coisa porque é muito difícil, é muito desafiador, não vou agir de forma diferente porque isso, porque aquilo. É muito das justificativas. São tutores muito das justificativas. São tutores um pouco mais desafiadores, né? Então, eu conheço tutores de casos oncológicos dos variados tipos. Eu não acho que seja um caso assim que a gente consegue generalizar, tá? Porque eu peguei um caso em específico que a doutora realmente não acreditava em cura, e aqui como egrégora nós acreditamos em milagres, mas os milagres têm que ser trabalhados, né? Existem muitos fatores quando a gente fala sobre doenças, sobre cura, e a gente considera tudo isso, a gente respeita todas essas leis, né, universais, essas leis espirituais, que seja isso. Nós respeitamos tudo isso, mas sempre com pensamento positivo, sempre com o milagre, ele existe, mas ele tem que ser construído por nós mesmos, né? Então é a questão do merecimento, é a questão de eu estou me auto-trabalhando, eu estou fazendo movimentos, eu estou fazendo mudanças em mim,
porque o externo, o nosso corpo físico, a nossa realidade, ela é um reflexo do nosso interno. Então, às vezes, não entra nem, na minha visão, né, não entra nem como tanto merecimento, mas é como um resultado, né, das nossas atitudes, das nossas ações com nós mesmos e com as questões que estão acontecendo internamente dentro de nós, inclusive conflitos internos e conflitos com os outros, conflitos com as situações que a vida nos traz. Tá? Então, tem todas essas questões. Então, eu peguei um caso que era assim, que a doutora não acreditava, e realmente foi um caso que a gente conseguiu amenizar o sofrimento de passagem, a gente conseguiu compreender algumas coisas, né, e era um caso que tinha muita relação do animal em si com ele mesmo, né, é um animal muito orgulhoso, isso eu vejo muito no câncer, né, a emoção do orgulho, a emoção não, mas a inconsciência do orgulho, a inconsciência ali do ego, o ego dominante, ao invés de ser a alma que está dominando, né, seja por traumas, seja por, vamos dizer assim, uma personalidade mesmo, né, mais egóica, uma personalidade mais negativa, de certa forma, mas o ego, no câncer, ele está muito presente. Então, o ego, a gente não tem só o ego negativo, a gente tem o ego positivo também. Então, o ego positivo, ele nos protege dos nossos traumas, ele nos protege da dor, ele nos protege do sofrimento, tem muita relação ali com o instinto positivo. Então, é a defesa, em busca da sobrevivência. O ego negativo é aquele ego que ele machuca muito. Então, ele machuca a pessoa, controlando a pessoa, trazendo pensamentos negativos, crenças negativas, emoções negativas, muito mais dificuldade na existência. Enquanto o ego positivo, ele está muito mais na proteção. Então, uma pessoa que sofreu muitos traumas, um animal que sofreu muitos traumas, ele não vai conseguir acessar algumas memórias. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não consegue lembrar da minha infância. E aos poucos que eu tô trabalhando, eu consigo lembrar da minha infância. Por quê? Porque o meu ego positivo me protegeu. Só que o meu ego negativo também usou as minhas dores contra mim. Então, desenvolvendo comportamentos, e aí entra, né, épocas que eu não estava consciente, no nível de consciência que eu tenho hoje, então trazendo comportamentos inconscientes, comportamentos mais agressivos, comportamentos mais de julgamento, nesse sentido, tá? Comportamento nesse sentido. De sempre querer achar o culpado, enquanto o ego positivo ele traz a consciência, ele tem muito mais relação com consciência, ele tem uma busca mais pela consciência, de compreender a vida, de respeitar a vida, de fluir com a vida, mas na autoproteção, né, de não permitindo qualquer coisa também. E aí a gente tem que aprender a equilibrar, tem que se reconectar com a nossa luz, com a nossa essência, e a partir disso conseguir ir além do que o nosso ego diz. Né? Porque o nosso ego não é nosso inimigo, ele é uma programação para a nossa evolução. Ele é o nosso amiguinho, na verdade, aqui na Terra, na encarnação. Porque ele traz muitas, de forma inconsciente, né? Ele tem relação com os nossos contratos espirituais, o que a gente concordou em evoluir aqui. E o nosso ego, ele vai trazer exatamente esses desafios, tanto o ego negativo quanto o ego positivo. E aí é a gente acolher também. Ele não tem que ser morto, ele não tem que ser anulado, ele tem que ser integrado, porque ele faz parte de quem nós somos na encarnação. E lá no vídeo sobre dermatite, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre a nossa natureza. E nessa questão da natureza também entra o ego, que faz parte de quem somos. Nós não somos o ego, diferente da alma, do eu superior. Nós somos o nosso eu superior, nós somos a nossa alma, mas nós não somos o nosso ego. O ego faz parte de nós, mas nós não somos o nosso ego, né? Aí tem uma coisa que eu costumo falar também. Depois do desencarne, dependendo do apego que a pessoa tem, de inconsciência mesmo, de não se autoconhecer, né? Não se apegar, mas assim, não se apegar, mas não se procurar se identificar mais com a alma, de se reconhecer como alma. Quando o ser desencarna, ele ainda se identifica com aquela encarnação que ele teve aqui. Então, quando eu desencarno, até quando eu desdobro, se eu tenho muito apego a essa imagem aqui, esse personagem que eu estou assumindo aqui, que aí vem
de uma dificuldade de se autoconhecer, uma dificuldade de aceitar sua própria essência, sua própria natureza. E lá no vídeo também falei, tem a natureza humana, tem a natureza cósmica, tem a natureza de essência. Se eu estou me identificando muito com essa natureza aqui, na hora que eu desencarnar, eu vou continuar identificada com isso. Eu não vou estar identificada com a minha alma. E no caso do câncer, tem essa identificação com o ego. O animal, o paciente que está no câncer, ele tem muita identificação com o ego. E normalmente a pessoa, o tutor, também tem muito mais do ego dominante do que a alma dominante. Então são casos muito desafiadores. Por quê? Porque você tem que modular os dois, mas sempre respeitando o livre-arbítrio. Eu não posso sair, pegar e falar tudo que eu tenho para falar. Né? Tem a hora certa para falar, a partir do momento de cada um. Mas tem o autotrabalho também. Isso é uma coisa muito cobrada nos casos de câncer. E normalmente nos casos de câncer, os tutores já estão cansados, estão exaustos, estão sem esperanças. E aí é um processo muito desafiador. Tá? Mas, em contrapartida, já tive casos também que a tutora confiava em tudo, acreditava em tudo e acreditava na cura também. E mesmo que não acontecesse a cura, se o animal estivesse bem, em bem-estar, em qualidade de vida, era isso que importava para ela. E foi um caso assim que o animal melhorou muito em comportamento, em bem-estar. Não lembro agora como que foi o resultado de exames, mas a questão de qualidade de vida e bem-estar realmente melhorou muito, né? Então tem esses lados, né, essas polaridades muito grandes na questão de câncer. Mas vamos falar um pouquinho sobre o câncer em si. Então, quando chega o câncer para mim, eu já penso exatamente, no caso de câncer para mim, né, eu já penso exatamente de inflamação. Inflamação do corpo físico, inflamação do corpo emocional, que aí vem a questão do cansaço, já estou exausto de tudo. Corpo mental, cheio de crenças inflamatórias, são crenças negativas, são crenças que não estão sendo positivas para a evolução daquele ser. Que aí são, as crianças elas começam desde a nossa infância. Muita gente fala que as crianças começam depois de uma determinada idade. Não, as crianças elas começam desde criança e muitas vezes inclusive dentro da gestação. Então elas ficam impregnadas no DNA e no RNA. Se tem uma situação energética acontecendo a partir da evolução espiritual de cada um, a partir do que aquela alma que está encarnando já tem de evolução e de compreensão, ela pode se identificar com aquela energia. Ela pode comprar como uma realidade para ela. Diferente de uma situação, mas um exemplo, né? Duas crianças que nasceram numa realidade, a mesma realidade. Uma família que tem muita questão de violência doméstica, em que o pai é um pai bêbado, é um pai que faz uso de drogas, é um pai ausente, e a mãe é uma mãe depressiva. Um dos filhos, ele vai seguir o mesmo caminho do pai. O outro filho vai seguir um caminho totalmente diferente que vai trazer sucesso para essa família. Né? Quando a gente fala de ancestralidade, a ovelha negra, né? Mas normalmente essa ovelha negra, ela já tem uma consciência espiritual, ela já tem uma evolução espiritual muito maior, e que ela veio exatamente para quebrar esses padrões, para falar, olha, isso aqui não dá, isso aqui não funciona. Então, ela acaba de forma ascendente levando cura para esses ancestrais, inclusive para o irmão, a partir do livre-arbítrio dele e do nível de consciência dele. Para os animais é exatamente a mesma coisa que acontece também, tá? Então, a partir do nível consciencial da alma, e aí não é do fragmento encarnado, mas a nível inconsciente, aquele fragmento encarnado, o nível de consciência dentro daquele nível inconsciente do fragmento encarnado, ele vai direcionar um pouco mais como que vai ser esse desenvolvimento desse ser, né? Então, tem aquelas pessoas que elas são muito guiadas pela intuição. Tem aquelas pessoas que elas são muito fiéis a alguma coisa, mas elas não sabem explicar porque elas ainda não despertaram em consciência. Elas ainda não estudaram espiritualidade, não se aprofundaram em espiritualidade, mas tem algo que guia muito elas, que dá força, uma força interna muito grande para aguentar, inclusive, situações muito intensas. Enquanto vão ter seres que passando, né, nesse caso dos irmãos, que vão passar pela mesma situação, não vai ter essa força interna, não vai ter essa
consciência, dentro da inconsciência do seu fragmento encarnado, porque é um ser que ainda não chegou naquele nível de consciência, que encarnou, mas não tem aquele nível de consciência daquele outro ser que tem já um nível de consciência que veio de vidas passadas, né? Então é muito individual. Então, uma mesma situação pode ser um grande aprendizado para todos os envolvidos, para o todo, né? Porque nós somos todos um. E aí vai de cada um a partir da resistência, da negação, de aceitar as coisas, né? Ainda sobre o câncer, percebo na minha experiência, tem muita relação com a alimentação, tá? Então, lembra que eu falei ali que muitos animais que chegam para mim são animais que tiveram a vida inteira comendo ração, e muitas vezes rações com ingredientes inflamatórios. E não só isso, mas muitas vezes são animais que já estão inflamados. Você vê assim que é um animal inflamado, né? Tem algumas características físicas que a gente percebe assim que é um animal inflamado. E aí por inúmeros motivos, tanto pela dieta quanto pela questão de rotina, que daí pega a questão emocional, mental, né? No vídeo ali de dermatite já falei também a questão sobre a física quântica, né? A medicina quântica, que é quando a gente entra com os florais quânticos, a gente pensa na energia que é gerada pelos átomos, que é induzido por impulsos elétricos do cérebro, que é gerado a partir de emoções e pensamentos. E muitas vezes as emoções e pensamentos, os padrões, né, de emoções e pensamentos são guiados por memórias. Memórias ancestrais, memórias de gestação, memórias da vida em si, que muitas vezes estão no inconsciente, que estão no DNA, que estão no RNA, e assim por diante, tá? Então tem essa questão, né, da alimentação, tem a questão da inflamação, do manejo. Também tem muita relação em como o tutor trata esse animal. Muitas vezes são animais que ou foram muito, vamos dizer assim, eu não diria a palavra ignorado, mas foram animais muitas vezes que tinha muitos animais na casa e não conseguiu dar tempo individual para cada um. Então isso é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla com os meus clientes. Se você tem mais de um animal, isso foi por experiência minha, se você tem mais de um animal em casa, sempre procure dar um tempo único para cada um, porque isso vai fazer com que o animal se sinta especial, que aquele indivíduo se sinta especial, e vai fortalecer a conexão de vocês, vai fortalecer o conhecimento entre vocês dois, né? Enfim, vai desenvolver muito mais a relação entre vocês, né? Quando a gente tem muitos animais, é fácil a gente pegar e, tipo, vamos dar atenção para todo mundo. Mas a gente sempre precisa dar atenção para cada um, de forma específica, tá? E isso faz muita diferença, né? Então, às vezes acaba ficando nisso, de vou dar atenção para todo mundo, uma vez só. E às vezes, né, por indivíduo que precisa de mais atenção de forma única, às vezes acaba aquilo não sendo visto. E isso influencia muito na saúde e qualidade de vida e bem-estar do animal, tá? É a mesma coisa filhos, né? Que tem os ciúmes, que tem a sensação de abandono, né? Lembra que eu falei, não lembro se nesse vídeo ou no vídeo de dermatite, sobre a questão do abandono e rejeição, né? Isso influencia muito, 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 muito em casos oncológicos, principalmente em casos felinos. Gatos sofrem muito dessa influência de abandono e rejeição, porque são os principais que têm ainda lidando essa situação de abandono e rejeição. O nível, a quantidade de animal abandonado e rejeitado é muito grande, de gato, né? Abandonado e rejeitado é muito grande. E eu não tô falando só de animal que tá em ONG. Animal que tá tendo uma casa, mas que tá andando na rua, porque não tem porque tem um abandono emocional. Abandono e rejeição ele não é só físico, mas ele é um abandono emocional e psicológico também. Então, eu fiz uma comunicação, na verdade não fui eu, foi uma aluna minha de comunicação afetiva que fez comunicação com animal de rua. Na verdade, ele não é de rua, ele tem casa, tem tutores não, né? Nesse caso, eu chamo de donos, que se responsabilizam por ele, mas se responsabilizam assim, tipo, faço vacina e dou comida, né? De resto, ele fica solto. E na comunicação afetiva ele falou a tristeza que era isso, porque ele queria uma família que amasse eles, porque ele ficava vendo uma família amando o cão e o gato, e ele queria aquilo pra ele. Então isso é um abandono.
Deixar o animal solto é um abandono emocional. Mas as pessoas ainda não têm maturidade para lidar com isso, né? É a mesma coisa, criança solta por aí e a pessoa não cuidar, os pais não cuidarem, é abandono emocional, né? Tem outro caso também que eu vi de abandono emocional com uma criança, né? A criança desesperada para ir atrás do pai e a mãe brigando com aquela criança porque o pai só ia fazer tal coisa, ao invés de pegar e acolher ela e explicar, né, a situação. Isso também tem que ser feito com os nossos animais não humanos, explicar a situação. Falta comunicação dos seres humanos com seres humanos e com outras espécies, tá? Que mais, gente? Outros reinos também. De forma geral, o ser humano não sabe se comunicar. O ser humano, ele falha muito na comunicação, né? É uma comunicação imatura, e não só imatura, mas é uma comunicação muito egóica. Não é uma comunicação acolhedora, não é uma comunicação de saber ouvir. É uma comunicação do falar, 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 falar. E, além de ser uma comunicação muito, muitas vezes, violenta, né? Então, o ser humano peca muito nesse ponto. Não sabe acolher. E as crianças são o futuro, gente. Então, a gente precisa acolher as crianças. Até porque muitas crianças são... Bom, quem sabe a parte oculta sobre as crianças sabe, né? Eu não vou falar sobre isso aqui. Mas elas são os principais alvos, né? Por conta da energia delas. Mas, enfim. Ainda falando sobre o caso oncológico, primeira coisa, detox geral. Detox de todos os corpos. E muitas vezes, quando chega um caso terminal, não dá tempo, gente. Porque muitas vezes o caso terminal é um caso realmente terminal. É um caso que o corpo não vai se regenerar, né? Então, eu já falei sobre isso em outras lives. A questão dos animais não humanos, eles têm muito menos tempo para o corpo físico regenerar. Então, por isso que é de extrema importância e emergência nós começarmos a ter esse olhar preventivo para os animais não humanos. Não só para os animais não humanos, mas para nós também, né, humanos. Porque os animais não humanos é pior ainda, porque eles têm um tempo de vida muito menor. Então, esse tempo de vida menor também reflete um tempo de regeneração. Então, um caso oncológico, que é terminal, muitas vezes tem que entrar com muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Todas as ferramentas possíveis, né? E hoje, cada vez mais, estamos tendo, graças a Deus, muito mais ferramentas para casos oncológicos, mas não dá para deixar esperar para a última hora. Tem que priorizar, ver o que é prioridade. Claro que cada um no seu caso, cada um na sua situação, né? Sei que tem muita questão financeira envolvida nesse querido e amado país, né? Nessa realidade de forma geral do planeta Terra. Mas quanto mais despertos nós nos tornarmos, mais essas questões vão melhorar. Porque o inconsciente coletivo da Terra ainda é de crenças de escassez. Principalmente quando se fala de espiritualidade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente vai fazendo o que é possível. Quando são casos de câncer que logo no início do diagnóstico, logo no início ali de ver que tem alguma coisa errada com o meu animal, né? Aí entra a medicina preventiva, de estar sempre acompanhando, sempre tendo o olhar preventivo, fazendo exames preventivos, fazendo terapias preventivas. Eu tenho muitos pacientes que são preventivos em terapias energéticas. A gente está sempre olhando de forma preventiva, evitando. Lembram lá da questão da medicina quântica? Que eu falo para vocês, a doença física, ela é o último estágio da doença. Porque antes ela começa no emocional, que aí se mantém no mental, e o manter no mental vai acabar mantendo no físico, porque aquela energia começa a condensar a nível físico, começa a se acumular a nível físico. Porque os corpos mais sutis, o emocional, o mental e o espiritual, eles vão jogando um pro outro para cada um tentar soltar aquela condensação, né, aquela densidade. Então, por exemplo, se é uma pessoa que não chora, é uma pessoa que não consegue expressar as emoções, por qualquer que seja o bloqueio, seja um bloqueio de crença, seja um bloqueio de trauma, aquela energia vai ficar parada. E aí vai pro mental, vai pro espiritual e vai tentar dissipar. Não conseguiu dissipar os corpos superiores, os corpos sutis, vai pro corpo físico. Porque é uma informação da alma. Isso aqui precisa ser olhado.
isso aqui não pode ficar parado. Se fica parado, você não evolui. Você não regride na evolução, mas você pode parar. E aí vem o corpo físico para ser olhado. Então lembram que eu falo que a doença física, as doenças de forma geral, elas não são nossas inimigas, elas são uma jornada de cura da alma. Exatamente porque muitas vezes essas doenças, elas têm relação a nível de alma. Então, crenças de vidas passadas. Principalmente, se tiver assinado em contrato espiritual que vai passar por uma doença, é porque tem questão de vidas passadas. É porque tem questão de missão. E muitas vezes tem missão com o tutor. Só que também não é só pelo tutor. Eu já falei isso em outro post lá no Instagram. Não é só pelo tutor. Tem muitas outras missões acontecendo. Tem mestres encarnando em animais não humanos para aprender, inclusive, sobre doenças. Para poder, em outra encarnação, vir ajudar os animais não humanos. E eu acredito que eu já passei por isso. Sei de alguns seres da minha egrégora que passaram por isso. E que hoje eles me ajudam com o conhecimento deles, né? Então, nada acontece por acaso, tá? E quando a gente fala sobre a questão de tutor e pet, que o animal adoece pelo tutor, não é que ele está adoecendo somente pelo tutor só porque ele é o salvador do tutor, ele veio ser o herói do tutor. Não, é um aprendizado mútuo. Tem uma missão dele consigo mesmo também, ou com o todo, ou o que quer que seja. Ele não veio te servir, ninguém veio servir ninguém de forma única. O servir, ele é mútuo. O aprendizado, ele é mútuo. O salvar, ele é mútuo. Só que, na atual consciência que nós temos hoje na Terra, esse servir está desequilibrado. Um serve mais que o outro. Um serve, o outro não. E é a partir do que você vai se desenvolvendo, a partir do que você vai despertando, a partir das crenças que você vai liberando, esse servir ele começa a ser equilibrado. E daí acontece o quê? Que a gente chama finalização de ciclos. Então, entrou um cliente para mim, a gente faz todo aquele movimento, né? Do que é possível, a partir do que é possível, a gente respeita muitos movimentos da vida também, porque muitas vezes eu não consigo atender, porque eu tô mal, como que eu vou atender alguém se eu tô mal? Eu não vou conseguir dar o meu melhor, eu não vou conseguir canalizar da forma que eu deveria, né? Poderia canalizar. Tudo bem que tem vezes que a gente acaba fazendo do mesmo jeito, porque é o que tinha que ser, né? Então a gente tem muito essa crença, é o que tinha que ser. Só que você pode evitar, a gente evita, né? Mas a gente vai compensando, a gente vai fazendo o que é possível, até que chega um momento que encerrou. E quem tá desperto entende, sente, assim, tipo, cara, encerrou aquele ciclo. E aí, às vezes, não quer dizer que você não vai continuar com aquele cliente, ou com aquele veterinário, aquele terapeuta, mas aquele ciclo que você estava trabalhando encerrou. E às vezes acaba abrindo para outros caminhos, ou acaba dando um tempo de regeneração mesmo do corpo que for, e daí você volta, sabe? Porque eu sempre falo, né? O meu professor e o meu mentor, meu terapeuta falava, as doenças, as situações da vida, elas são espirais. Então a gente vai se aprofundando até que chega um momento que pá, resolveu aquela situação, né? Então, às vezes, aquele ciclo daquele momento daquela espiral finalizou. E daí depois você vai para outra parte da espiral. Então, isso pega muito em câncer também, né? Às vezes, que aquela situação melhorou, eu sempre falo, gente, a cura não é porque ela não aconteceu a nível físico que ela não está acontecendo em algum nível. A cura ela é muito mais da alma do que do corpo físico. Do corpo físico, ele regenera quando tem tempo e quando tem vários outros fatores envolvidos, como questão de alimentação, como a questão de estresse, como a questão de exercícios físicos, né? E quando a gente fala de animais não humanos, a gente fala muito a questão do tempo, de encarnação. Então, por isso que eu falo, animais terminais é muito mais difícil, porque o corpo já está deteriorado, o corpo físico já está muito deteriorado. Tem casos que a gente reverte? Tem, já vi, já acompanhei. Mas se é um animal idoso, é difícil. É muito difícil, normalmente não regenera, normalmente não reverte, tá? Principalmente dependendo das crianças do tutor, dependendo de muitas e muitas coisas, de investimento, entre outros vários fatores, tá? O que mais que eu vejo na questão de câncer, além de emoções estagnadas, energias estagnadas, relação campo, tutor e pet. Tem que trabalhar o campo, tutor e pet. Tem que trabalhar essa energia quântica que está envolvida. Tem que trabalhar a alimentação,
tem que trabalhar a questão das células, a otimização das funções celulares, principalmente questão de oxigenação, mitocôndrias, questões genéticas, sabe? Que a gente consegue entrar, por exemplo, com os arcturianos, né? Terapia neural, entra com a parte de emocional ali que está condensada a nível físico. Microfisioterapia é algo que eu acho que tem que melhorar, avançar muito na veterinária, porque são raros os profissionais que trabalham com microfisioterapia, que também fazem uma função parecida com a terapia neural, né? Os dois ali juntos, uma sessão incrível, que eu fiz para mim, e eu fiquei pensando nisso, nossa, tem que evoluir muito na veterinária, isso aqui porque é muito necessário, né? Medicina preventiva, base para não desenvolver câncer, na verdade para qualquer doença, né? Medicina preventiva para qualquer doença. Mas a medicina preventiva, para mim, não é só ficar vendo questão de antipulga, anticarrapato, vermífugo e papapá. Para mim, a medicina preventiva é a medicina energética. Já começa na energia, a prevenção, tá? Exatamente por quê? Porque o corpo físico é a última parte da doença, né? Questão de reconexão com a própria essência, reconexão com a própria natureza, né? De espécie. Que mais? Gente, de tudo um pouco. Mas principalmente tudo. Realmente, câncer não tem como fugir de tudo. Não é tão direcionado como outras doenças, como, por exemplo, a questão de dermatite, né? Que a gente falou no outro vídeo, tá? O câncer ele é muito mais generalizado, é muito mais do corpo inteiro, todos os corpos inteiros, tá? Então eu olho para tudo isso, tá bom? Pensando se tem mais alguma coisa que eu falo de câncer, mas eu acho que por enquanto não. Qualquer coisa, eu faço em outro momento daí, tá bom? Gente, beijo e obrigada por assistir.